Olá pessoal, bem-vindos ao Papo de Leilão. Hoje, em continuidade daquele vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz, onde eu fiz uma abordagem mais teórica, né, uma apresentação do canal, hoje eu já pretendo entrar aqui numa questão mais prática, tá? Nós vamos então aqui para a tela do computador e eu vou mostrar algumas dicas que eu dei, como por exemplo, análise do edital, como que eu procuro os leilões, como que eu me certifico se o site do leilão é um site seguro, se não é um site clonado, onde eu posso cair num golpe, perder todo o meu dinheiro. Então hoje eu vou mostrar para vocês, na prática, como que se faz isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Dar essa força, a gente está começando agora. Então eu conto muito com sua inscrição, o seu like. E também, se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, alguma contribuição, deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu também estou no processo de aprendizado. Se eu falar alguma coisa equivocada aqui, pode colocar aí nos comentários, tá bom? Dá a informação correta. Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui na tela do meu computador é como que eu faço a busca para saber se existe algum edital de leilão em andamento e também já aproveito para verificar se o site que eu estou acessando do leiloeiro é um site confiável. Vamos lá então. Bom, aqui na tela, como é que eu pesquiso o leilão? Eu encontrei aqui duas formas onde eu consigo fazer essa busca, essa pesquisa. Uma delas é aqui no buscador do Google, na barra de pesquisa, eu digito leilão, veículos, Detran, aqui na casa da minha cidade. Tá? Aqui então tem várias notícias, tá? Algumas recentes, algumas mais antigas, então você tem que ir triando, tá bom? Como o meu foco nesse momento é leilão do Detran, eu entro aqui ó, no site do Detran. Eu posso digitar também aqui, ó, Detran MS, que é o Detran do meu estado, tá? O Detran é um órgão estadual. Então você vai buscar o Detran do seu estado, tá bom? Esse primeiro site aqui, ele é como se fosse um aplicativo de serviços, tá? Se eu clicar nele aqui, ó, é mais para serviços. Então eu vou vir aqui no site mesmo, site Detran MS. Aqui dentro eu vou buscar aqui informações sobre leilões. Ele vai dar, no caso aqui do site do Detran de Mato Grosso do Sul, vai estar aqui no informativos, ó, editais, leilões e licitações. Então vou aqui em leilões. Aqui vão ter todo o histórico de leilões, né? Que estão ocorrendo, que já ocorreram aqui nos últimos anos. Tem um leilão aqui para o dia 16 de 7 de 2026, que eu também tenho interesse, mas não é esse que eu vou analisar agora, porque tem um antes dele, que é para o dia 7 de julho de 2026, tá? Daí lembra que eu falei que tem três tipos de leilão de veículo? Tem para circulação, sucata aproveitável, que é para peças, e sucata inservível, tá? Você clica aqui, ó, vai abrir mais informações, tá vendo? Inservível. Então, ao clicar aqui no mais, né, vai abrir aqui um pouquinho mais de informações, ó. Então, você pode ter informações aqui sobre esse leilão. No caso, eu tenho interesse nesse aqui, ó, circulação. Então, aí eu vou acessar o edital. Então, aqui eu já tenho o edital. No edital, como eu entrei pelo site do Detran, o edital também já vai ter o endereço eletrônico aqui, ó, do leiloeiro, tá? Nesse caso, como eu tô pelo site do Detran, tive acesso ao edital, eu sei que esse endereço ele é seguro, tá bom? Outra forma de eu fazer essa verificação é o seguinte, ó. Eu digito aqui, Junta Comercial, olha lá, Junta Comercial Campo Grande MS, que é a minha cidade. Você vai colocar da sua cidade, tá? Aqui no caso é a Juscemes. Clico nela. Aqui, ó. Controles especiais, né? Leiloeiros, agentes auxiliares. Aqui, pessoal, a junta comercial da sua cidade, ela vai ter uma relação, tá? Ela tem que tornar pública essa relação de todos os leiloeiros que estão cadastrados e que estão aptos, tá, a atuarem no âmbito daí da sua região, tá? Então tem todos aqui, ó, são muitos leiloeiros, tá bom? Aqui também você consegue a informação, ó, tem a matrícula, tá? O nome do leiloeiro,
A data, né, que ele fez aqui o cadastro, ó, isso aqui, por exemplo, de 82, ó, é um leiloeiro bastante experiente, tá? O endereço para você entrar em contato com o escritório, telefone, e-mail de atendimento, ó, ao cliente, ao consumidor, e aqui tem o site, tá bom? Site, ó. É por esse endereço aqui que você vai entrar também, caso você não entre pelo do Detran, tá bom? Tem também aqui, ó, calção. Deve ser a forma como eles trabalham com calção, né? Conta calção. Aqui tem seguro garantia, o outro já tem carta fiança, então creio que seja isso, tá? E a situação, nesse caso aqui ele está regular, ou seja, está apto, né, a atuar como leiloeiro. Então, essa é uma forma que você pode também estar se precavendo aí. Voltando aqui para o edital, pessoal, que é uma das partes mais importantes, né, quando você for participar de um leilão, é a análise e a leitura atenta do edital. Esses editais de Detran, eu percebi, pelo menos aqui do Detran do meu estado, que eles não são muito extensos, ó. Tem 7 páginas. Então dá sim para fazer uma leitura tranquila e atenta, tá? Vamos lá. Ó, aqui vai ter a caracterização, né, de quem é o leiloeiro, endereço eletrônico, modalidade online. Tem leilão que é online e presencial, então ele ocorre tanto pela internet e ao mesmo tempo presencialmente. Esse aqui é só online. A data de abertura. Essa data de abertura é quando que você pode começar a dar lances, tá? Data de encerramento. No caso aqui vai ser dia 7 às 9 horas, tá? Data e local de visitação dos lotes, tá? Isso aqui é importante você se atentar, porque às vezes no leilão tem veículos que estão em mais de um local, tá bom? Por exemplo, aqui ó, tem veículos que estão em Campo Grande e tem veículos que estão em Dourados. Eu, por exemplo, não vou poder participar desses que estão em Dourados, porque eu não posso visitá-los. E não tem ninguém que possa ir lá para mim. Então eu tenho que prestar atenção se o veículo que eu quero arrematar está em Campo Grande. Aqui tipos de veículos, tá? Então, são 81 motocicletas, 16 automóveis, público-alvo, pessoas físicas e jurídicas. Aqui mais algumas informações. Então, dando continuidade, pessoal, aqui ele traz as cidades nas quais esses veículos foram apreendidos. Aqui ele vai trazer com mais informações quem é o leiloeiro oficial, tá bom? Aqui é importante, ó, vedada a participação, tá bom? Você vai verificar aqui se você tem algum impedimento para participar do leilão. Então é importante ler esse item, tá? Não pode menores, tá bom? Aqui tá dizendo que você precisa de um cadastro prévio na plataforma ou no site, né, do leiloeiro. Esse item aqui é importante, tá, gente, ó? Porque aqui tem o dia, a hora e o local onde você pode fazer a visitação. Após a data do encerramento, não será mais permitida a visitação dos lotes, tá? Então fiquem atentos a essas datas. Aqui no item 4, o Detran, tá, não se responsabiliza pela má interpretação do estado de conservação dos lotes, tá, por parte dos interessados. Por isso que é importante a visitação e, se possível, levar alguém que conhece um pouquinho de mecânica, tá? Porque depois você não pode reclamar. Mesmo não podendo ligar a moto, você não pode dizer, eu comprei porque eu achei que estava bom o motor e o motor está fundido. Não, você comprou, o veículo é seu. Você deu o lance, ganhou a disputa, tem que levar, tá bom? Ficar atento aqui, ó, tá vendo aqui os itens que fala, por exemplo, se tiver alguma alteração de característica no veículo, tá? Se precisar remarcar o chassi, todas essas despesas são pagas pelo arrematante, tá bom? Então fiquem atentos a isso também. Os custos envolvidos nos procedimentos de regularização, como citados acima, tanto taxas, vistoria, metro e certificadoras, se for o caso, tá? Nem todos precisam, serão suportados obrigatoriamente pelo arrematante, que ao efetuar o arremate, confere ciência inequívoca desses termos, tá? Então fiquem atentos, tá? Aqui, pessoal, também é importante, ó, é permitida exclusivamente a avaliação visual dos lotes, tá? Sendo vedados quaisquer outros procedimentos como manuseio, experimentação e retiradas de peça. Experimentação, tá? Por isso que não pode dar partida no carro, mesmo que ele esteja com a chave, mesmo que ele tenha bateria, tá? Você não pode dar partida, tá? E nesse edital ele fala inclusive manuseio, tá? Então, por exemplo, será que eu posso sentar na moto para ver se ela está alinhada? Só sentar para ver se o guidão está retinho, se está alinhado? Pelo edital aqui, não, né? Não pode manuseio. Aqui no item 5 vai trazer informações gerais sobre o andamento do leilão, tá? É importante ler também, tá bom? Ficar atento, por exemplo, a esse item aqui, ó. Uma vez aceito o lance, não se admitirá, em hipótese alguma, que dele desista qualquer das partes, tá bom? Então, depois que você arremata, você tem que pagar. Se você não pagar, vai ter punições administrativas, tá bom? Podendo até negativar seu CPF. Em geral, no leilão do Detran,
Os débitos anteriores, tá? São dado baixa, tá? Você não vai pagar, por exemplo, multas, licenciamentos de anos anteriores. Porém, tá? Aqui na causa 3.7, tá? O IPVA proporcional e o licenciamento de acordo com o calendário anual por final de placa, tá? Esses você tem que pagar, tá bom? Ou seja, eu arrematei em 2026, o IPVA 2026 proporcional tem que pagar, tá? Esse item aqui também é importante, pessoal, porque tem uma diferença, às vezes, do tempo que leva para liberar a documentação quando você arremata um veículo que foi emplacado em outro estado diferente do seu, tá? Então, eu sou de Mato Grosso do Sul. Se eu arremato um veículo aqui do estado, a tramitação de documentos é mais rápida. Quando você arremata de outro estado, o Detran do seu estado tem que pedir, tem que solicitar para o Detran do outro estado para dar baixa, tudo. Então, isso demora um pouquinho mais, tá? Então, se você tem pressa em pegar o veículo, documentar ele e vender logo, talvez não seja interessante dar um lance no veículo que é emplacado em outro estado, tá? Fique atento a isso. Aqui ele traz uma informação, né, de quanto que você vai pagar de possíveis taxas, tá? Então, transferência de propriedade, esse você vai ter que pagar, ó, tá bom? O Fermes aqui, tá? Eu dei uma pesquisada e cada uma aqui no meu estado, ela custa aproximadamente R$ 55, tá? Então você vai fazer o cálculo, 10 vezes 55, você vai ter o valor aqui só da transferência, tá? Vistoria eletrônica também, tem que fazer. Alteração de característica, né, se houver, tá? Certificado de segurança veicular para os veículos com alteração de característica, se houver, tá bom? Seguro obrigatório hoje não tem mais, e IPVA, tá? Aí o valor da oferta para o mês de julho de 2026. Ficar atento aqui que caso você arremate um veículo, tá? Ele pode ser entregue a você até 15 dias úteis, tá bom? É contado aqui em dias úteis, então pode levar mais de 15 dias corridos, tá? Muito importante aqui, gente, também, ó. Após você receber a notificação de que você pode retirar o veículo, você tem até 5 dias úteis para fazer isso, tá? Caso você extrapole esse prazo, você tem uma multinha aqui, ó, de R$ 20 diários, tá? Pela despesa do pátio, tá bom? E você tem 30 dias para retirar. Se você não retirar, você pode perder esse bem, tá bom? E não receber de volta o seu dinheiro que você deu o lance. O item 8 aqui para baixo, pessoal, são informações que interessam aos proprietários antigos, tá, desses veículos. Ou seja, o débito total que esses veículos tinham foi pago com o leilão, sim ou não? Foi pago e sobrou dinheiro, eles podem pegar a diferença. Não foi pago, mas faltou, eles vão continuar devendo. E aqui do ponto 9 em diante são mais considerações finais, tá? Agora aqui um ponto importante, ó. A tabela aqui com a relação de todos os bens, tá, que estão disponíveis no leilão. Então ele traz aqui o número do lote, a marca. Importante você saber aqui, você vai saber se é moto, se é carro, que tipo de moto que é, o ano de fabricação, a cor, tá? O número do chassi, número do motor e o valor do lote. Esse valor do lote é o lance inicial, tá bom? E aqui você tem toda a relação, tá? Aqui, ó, veículo ser recolhido e apreendido para ser tabuado, que dá o ano, tá? O local onde ele foi apreendido. Veja, não é o local, creio eu, necessariamente, onde ele está emplacado, tá? É onde ele foi apreendido. Aqui não vem, nesse edital, tá? Às vezes vem, tem edital que vem, tem edital que não vem. Aqui não vem a placa, o número da placa e o Renavan. Talvez essas informações estejam lá no site do leiloeiro. Então, quando a gente for visitar o site do leiloeiro, nós vamos verificar se tem lá a placa do veículo. Por que é importante? Para você consultar no site do Detran onde que esse veículo está emplacado, para você saber se é no seu estado ou se é em outro. Infelizmente, tem leiloeiro, tem edital que não coloca o número do Renavan. E às vezes você precisa do número do Renavan para fazer essas consultas. Nós vamos verificar aqui se nesse caso, nesse leiloeiro, se vai ter lá essas informações, tá? Bom, e aqui chegamos ao final do edital relacionado ao leilão para veículos de circulação. Aqui tem algumas observações especiais, tá? Por exemplo, esse lote aqui tem essa Honda Fan 150. Ela não tem o primeiro emplacamento, então você vai ter que correr atrás também para fazer o primeiro emplacamento, tá? Aqui também é sem primeiro emplacamento, saída de estoque Renave. Tem informação aqui que essa S10 aqui, ó, o vidro da porta dianteira direita não é original. Vidro da porta dianteira direita com numeração divergente, ou seja, você vai ter que gastar um pouquinho aqui para regularizar essa situação. Então são algumas informações legais que esse edital traz. Aqui já começa o edital do outro leilão, tá? E para esse vídeo não ficar muito longo, muito extenso, eu vou dividir ele em duas partes, tá? Essa primeira parte aqui analisando o edital,
E vou fazer uma segunda parte analisando o site do leilão. Nesse segundo vídeo, nós vamos ver se lá no site do leilão tem mais informações sobre os lotes, se tem foto ou não, e se tem alguma moto interessante para a gente dar alguma oferta. Mais uma vez, se você chegou até aqui, muito obrigado. E não se esqueça de dar aquele like, tá? Se inscrever no nosso canal, comentar. Essa é a forma de você estar ajudando o nosso canal, tá? Um forte abraço e até o próximo Papo de Leilão.